Por que subir ao monte para orar? Algumas pessoas costumam subir o monte para orar. Quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem que sem oração a vida cristã não avança. Porque o combustível que fomenta a intimidade com Deus é a oração. Quanto mais a pessoa ora, mais entende que o Senhor Jesus deseja para a sua vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar significa ter sempre o coração voltado para Deus, para as coisas de Deus. Orar é um diálogo com Deus. Falar com Deus é buscar a Deus, é ouvir a sua voz. O Senhor Jesus, quando queria falar com o Pai, ele procurava ficar só, subia ao monte para orar sozinho, onde podia se isolar e orar. Ele sempre fazia isso sozinho. Quando ele decidiu chamar alguém, ele chama Pedro, Tiago, João. Temos várias passagens bíblicas que falam sobre o assunto. Em Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se Jesus a um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Em Lucas 9,28, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus sempre subia ao monte para orar. E foi assim na igreja primitiva e é assim por parte de muitos nos dias de hoje. Os heróis da fé tiveram esse entendimento no passado. Podemos ver que o monte era o ponto comum para eles. Moisés, Abraão, Elias. Em Êxodo 19, o próprio Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Podemos ver Deus pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho, oferecendo em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Em Gênesis 22, versículo 2. A gente sabe que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse no monte, mas foi naquele monte Moriá que Deus pediu a ele que sacrificasse. Mas quando ele sobe aquele monte, ali pronto para sacrificar a Deus o Filho, pronto para obedecer à voz de Deus, o anjo do Senhor brada e não permite que ele toque naquela criança. Até porque, logo mais tarde, o próprio Senhor Jesus era o sacrifício perfeito em um monte, a qual ele foi sacrificado. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E Deus deu no monte, no Monte Cólvata, a gente vê Jesus sendo ali crucificado. A gente vê que o monte, ele tem o seu significado para os cristãos, onde que não é questão de religiosidade nem misticismo. Então, em Gênesis 22:2, a gente vê Deus pedindo a Abraão que subisse o monte. E ali, Abraão sobe, e ao subir, quando se prepara para sacrificar o seu filho, Deus, vendo que Abraão amava Deus, Deus não permite que ele sacrificasse o seu filho. Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão, ele creu em Deus. Ele estava disposto a fazer aquilo que Deus lhe pedia. Quando nós subimos o monte, nós subimos para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus em um lugar separado, para estarmos ali em comunhão com Deus, para ouvirmos a voz de Deus. Eu, em particular, com a minha família, eu sempre faço isso. No meu ministério, nós temos o hábito de subir sempre o monte. E nós podemos também ver Elias em 1 Reis 18. Ele sobe no Monte Horebe e faz ali um desafio. Ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali no Monte Carmelo, Elias faz um clamor e Deus lhe responde. Elias, ele escolhe subir o monte
para buscar uma resposta de Deus, onde que Elias, ele faz um desafio naquele monte e ali ele tem essa resposta, né? A resposta de Deus naquele monte onde que Deus derrama fogo. E ali foi, né, algo tremendo que aconteceu, né, naquele dia, aonde que Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Quando Jesus, né, acabei de falar sobre Jesus ser crucificado, a Bíblia fala nos 4 evangelhos sobre sua crucificação. Em Mateus 27, 33, em chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e quando naquele dia Jesus, né, vier também, lá no livro de Zacarias 14:4 vai falar sobre isso, que Jesus, ele quando foi crucificado, ele vai ser crucificado, como falamos aqui agora, em Mateus 27, 33, no monte Gólgota, o monte da caveira, né? Lugar da caveira. E quando Jesus voltar, há uma profecia no livro de Zacarias que diz que quando Jesus colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, quer dizer, ele vai colocar ali os seus pés de frente de Jerusalém, no monte, né? No Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Você pode conferir aí. Podemos ver que na Bíblia existem muitas passagens em que houve momentos que marcaram nos montes, onde ocorreu fatos que estão longe, né, de ser misticismo ou religiosidade. O monte é um lugar de retiro, um lugar para se buscar a Deus, é um lugar de oração, um lugar para se separar e buscar o Senhor Deus em espírito, né? Espírito, porque a gente sabe que quando nos retiramos, e principalmente para os montes, procuramos um lugar tranquilo, um lugar para não ser incomodado, justamente para isso, para se isolar, para não ser incomodado e buscar a Deus em espírito e em verdade. Isso não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com costumes, hábitos que sejam antibíblicos. Até pelo contrário, nós temos, né, o exemplo que Jesus sempre subiu ao monte para orar, né, ele sempre subiu ao monte para falar com o Pai. E se fosse algo de errado, Jesus mesmo não faria isso, né? Jesus mesmo não subiria ao monte. Então, nós subimos, né, para buscar a Deus, né, e muita gente pode buscar, né, onde ele se sentir melhor, mas a gente sabe, para quem vai no monte, que o monte é um lugar separado, é um lugar diferente, é um lugar isolado, é um lugar tranquilo. Então a gente vai e busca, né, por causa disso. E podemos buscar em vários lugares, na igreja, né, em oração num quarto, mas no monte, em particular, eu vejo como um lugar de retiro para ficarmos mais à vontade, para estarmos, né, em propósito. E isso não é regra ou uma doutrina, mas, para mim, um lugar separado para buscar a Deus, longe até do conforto das nossas casas, né? No monte é um lugar tranquilo, onde dificilmente seremos incomodados no meio da oração. Já em casa, muitos barulhos, pessoas conversando, gritando, né? Barulhos de todos os lados, som ligado, telefone tocando. Às vezes você entra no quarto para orar, fecha a porta e de repente alguém chama. Então no monte é diferente. O monte é um lugar isolado, tranquilo, onde você não é incomodado. Quantas vezes, às vezes você entrou num quarto, né, para poder orar e ali você foi incomodado. No monte não, o monte é um lugar separado. Para mim, em particular, o monte é um lugar muito bom para se isolar, para poder
está ali buscando a Deus, né, em espírito e em verdade. Quem tem essa experiência de orar no monte, sabe do que eu estou falando. Se você não experimentou, devia experimentar. Orar no monte, porque você verá como é bom. E como você estará separado, né, isolado, você não vai ser incomodado, você vai ter uma experiência, né, de estar separando também, né, um tempo para ficar mais a sós com Deus, um tempo mais em espírito com Deus. Você vai ver que é algo diferente. Eu tenho o hábito de ir sempre ao monte para orar, separar esse tempo para Deus. Muitas pessoas não tiram esse tempo para Deus, infelizmente. Muitas pessoas estão economizando oração e as consequências têm sido drásticas. A dúvida até com relação à oração no monte é uma dúvida antiga. Para muitos, né, é questão de religiosidade, mas como acabei de falar, para mim não. Para nós que entendemos e que temos a prática de ir ao monte, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com um lugar especial, mas tem a ver com um lugar separado, um lugar sem dúvida alguma, mais tranquilo, né, propenso mesmo para a oração. Por isso, acredito que Jesus tinha o hábito de ir ao monte, para não ser ali incomodado, para poder falar com o Pai sem que ninguém o incomodasse. Por isso ele se retirava, ia ao monte sozinho. E como eu falei, tem umas passagens que falam que quando ele vai chamar alguém, ele chama Pedro, Tiago e João. Então, a gente vê que Jesus tinha o hábito de ir mais sozinho. E acredito justamente nessa tese de que ele ia, né, para poder estar em oração mais tranquilo, para poder falar com o Pai. Então, como eu falei, muita gente economizando, né, tempo, oração, quase não fala com Deus, e as consequências, né, têm sido vistas, notória na vida de muitas pessoas, sem dúvida. E essa questão antiga, né, esse questionamento sobre subir o monte, né, até porque tem uma passagem no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 20 até o 24, encontramos Jesus falando com uma mulher samaritana, que lhe indagou, dizendo assim: nossos pais adoravam nestes montes, e vós dizeis que olha para você ver, ela vai dizer que os nossos pais adoravam nesses montes, e que dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo orar, onde se deve orar. Em resposta, né, o mestre diz: crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Então você pode ver que Jesus dá um exemplo, que a oração ela tem que ser em espírito e em verdade. Então, independente do lugar que se ora, deve ser a oração em espírito e em verdade. E é por isso que nós nos retiramos para os montes, para estar mais em espírito, para não ser incomodado. Mas muita gente usa essa passagem, né? Aqueles que não gostam de estar indo no monte, né? Que preferem ficar no conforto de casa, que é mais fácil, né? Dentro de casa, na comodidade, né? E não concordam com isso e usam esse versículo, mas esse versículo aqui não está dizendo que não devemos orar no monte. Está dizendo sim que a nossa oração tem que ser em espírito e em verdade, que não vamos adorar o Pai em nenhum lugar e nem outro, senão em espírito e em verdade. Então nós vamos no monte para orar em espírito e em verdade. Onde você estiver em oração, você deve orar em espírito, em verdade, em comunhão e santidade. Tem que haver santidade, tem que haver comunhão, tem que haver compromisso. E como que você ora em espírito, no meio do barulho? Como que você ora com as pessoas te chamando, te incomodando? Esse é o objetivo de irmos ao monte para poder orar.
né? A gente ora na igreja, aonde que todo mundo reúne com o mesmo propósito, mas temos a necessidade de tirar aquele tempo nosso, nossa intimidade com Deus, para poder ir no monte, para estarmos ali, né? Assim como o exemplo que Jesus fazia, de ir ao monte. Jesus fazia isso com frequência. Ele saía, ia só e ia falar com o Pai no monte. É isso que nós fazemos, é nesse sentido. Não que o monte seja um lugar específico, não, mas que é um lugar apropriado para quem quer ir orar, buscar a Deus, não ser incomodado e poder orar o tempo que você quiser, ficar a noite toda, né, fazer ali os seus propósitos. Você pode ter certeza que dificilmente você vai ser incomodado e você vai ver que é uma bênção. Porque quando você ora em espírito, em verdade, onde você estiver ali em oração, Deus vai estar te visitando, Deus vai estar te abençoando. Eu digo isso porque eu vou sempre ao monte, sem religiosidade, sem misticismo, mas para estar separado, tirando tempo para estar com Deus, e estar em espírito e em verdade. Então é isso aí. Esse, né, é o objetivo de estarmos buscando a Deus nos montes. Espero que você tenha compreendido, que essas palavras possam te ajudar. E se você nunca teve essa sua experiência com Deus no monte, eu deixo aqui, né, o convite para que você vá, porque você vai ver o quanto é bom estar buscando a Deus nos montes em oração, em verdade e em espírito. Que Deus abençoe.